Boa tarde. Eu quero agradecer a você que está conosco nesse sábado, vendo o nosso programa Tudo de Bom. Nós que estamos aí no final do ano, né? Alguns arrumando a mala para viajar, outros fazendo matrícula de menino, já está na época de matrícula, pensando no ano letivo, né? Para os nossos filhos. E eu trouxe um tema para que nós possamos aprofundar um pouco mais, que é essa questão da alfabetização. Nós sabemos o tanto que é importante na vida estudantil, na vida das pessoas, uma boa alfabetização. Quando a base é sólida, o prédio sobe com mais facilidade. Quando o aluno ele é bem alfabetizado, ele tem mais facilidade na vida escolar. É um processo emocionante. E para tratar desse tema, a questão da alfabetização, nós temos 3 especialistas aqui conosco. A Geralda, que é pedagoga, que tem uma escola, Princípio da Sabedoria, que tem um processo diferente de alfabetizar. Nós temos aqui a Maria das Graças, que é da Secretaria da Educação, que é especialista também nessa área, e também a Raimunda, que é pedagoga, trabalha também na Escola Batista Getsemane, que tem uma experiência grande na área de alfabetização, na área de educação de uma forma geral. E hoje nós temos aqui um convidado especial. Eu digo que ele é especial, Diomar, que nós já somos amigos aí há quase 20 anos. Sou sua fã, você sabe disso. Admiro demais o seu trabalho e eu queria que você estivesse sempre no nosso programa e sei o tanto que é difícil para você, pela sua agenda, pela sua correria. Então, para nós, é uma alegria tê-lo aqui conosco hoje, nessa tarde. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo nesse momento vão ficar encantados, mais ainda que você é muito conhecido no nosso estado, você tem o seu programa também. E eu queria falar primeiro com o Geraldo, dessa questão da alfabetização, como ela acontece e como você vê esse processo. Boa tarde a todos e queríamos agradecer à Rede Record, em especial a professora Nilmar, por esse convite maravilhoso para estarmos aqui debatendo uma temática tão importante, que é a alfabetização. Eu sou professora desde os 12 anos de idade, eu tenho 46 anos. Então, essa caminhada, ela foi me ajudando a descobrir rumos. Por quê? Comecei a olhar e perceber a diferença das pessoas entre si, da cultura que elas trazem, enfim, do mundo delas. E isso veio desde esse tempo, somando pontos para a minha reflexão na construção de uma forma de trabalhar a alfabetização. Geraldo, você estava falando aqui para a gente que você leva em consideração, em primeiro lugar, as características individuais da criança, né? Que você faz uma avaliação para você perceber quais são as aquisições que as crianças já fizeram e o que mais ela precisa adquirir, não é isso? Isso. Essa etapa que nós chamamos de etapa psicodiagnóstica, onde nós avaliamos esta criança em todas as situações, né? No cognitivo, no afetivo, no psicomotor, nesse psicológico de uma forma muito geral, e ainda fazendo um levantamento de todo esse contexto epigenético do ser, que é de onde ele veio, e toda a situação que envolve isso que nós queremos alcançar. Graça, a gente sabe da expectativa das famílias, né? Ao colocar suas crianças na escola. E aí, como é que você vê esse processo, né, da aquisição da escrita e da leitura? Eu, enquanto mãe e professora, eu creio que muitos deles têm assim, até semelhante à nossa, mas acho que nós, enquanto professores, ficamos mais ansiosos em estar recebendo esse público, em fazer esse diagnóstico para conhecer o aluno que nós iremos trabalhar durante o ano letivo, conhecer sua história de vida, sua história de mundo e tentar contextualizar a nossa prática pedagógica. Acredito eu que, fazendo essa ponte, nós iremos propor um ensino mais significativo a eles. Raimunda, eu gosto de dizer que todos os métodos são bons. O melhor é aquele que o aluno aprenda com facilidade e que o professor tenha domínio para poder fazer com que o processo aconteça. É assim? É exatamente assim. Mas a gente percebe assim, que existe, na verdade, uma guerra entre os métodos, porque a gente, conhecendo um pouquinho da evolução desses métodos na história, a gente sabe que nós fomos alfabetizados em um método, depois veio aí o construtivismo, e agora estamos nessa luta de novo para retornar ao fonético, enquanto os PCNs afirmam que o construtivismo é o bom, né? Mas a gente sabe assim, que são métodos que funcionam,
São métodos que, se o professor estiver absolutamente seguro, se ele conhecer, ele tem condição de trabalhar, sim, de maneira efetiva. A gente sabe que são métodos que se complementam, né? E é um método que a colega falando da nossa expectativa, mas a gente acaba lidando com um grande dificultor desse processo todo, é a ansiedade dos pais. E eu acho que o que interessa é que o aluno possa aprender com naturalidade, com alegria, com satisfação, porque aí aprende, né? Eu acho que é fundamental perceber como que a criança ela está passando por aquele momento, se ela está feliz, se ela está alegre, de que forma ela está externando um momento tão importante que ela está vivendo, não é mesmo? Exatamente, mas assim, em muitos momentos, tudo isso que você colocou é desconsiderado, porque as pessoas ainda acreditam que o processo de alfabetização só vai acontecer quando a criança entrou lá no primeiro ano, ingressou lá na educação infantil, que a gente sabe que é o período que prepara para a alfabetização em si. Então, todo esse conhecimento prévio, essa vivência que a criança tem, aquele conhecimento de mundo que vem antes da leitura das palavras, isso é muitas vezes desprezado. Gilmar, e aí? Nós vamos conversar mais tarde, mas eu queria que você fechasse esse bloco com uma música para a gente. Certo. Eu queria agradecer, Nilmar, que bom estar aqui com você de novo. Cada vez que você me chama para estar do seu lado em algum trabalho, algum projeto, eu tenho a oportunidade de mostrar não só meu lado de entretenimento, mas também um lado de ajuda social, de mostrar também o meu conhecimento e a minha experiência. Mário Quintana fala, gosto de você não só pelo que você é, mas pelo que eu sou quando contigo estou. Me desperta um lado bom de auxílio. E esse tema é um tema que eu gosto muito e acho que vou poder contribuir com as minhas amigas, porque eu vi a necessidade que os jovens, as crianças estão tendo nessa fase da alfabetização de colocar na cabecinha deles a parte cultural que vai fazer uma diferença muito grande na sua personalidade. E eu acho que a gente vai poder ajudar muito nesse papo aqui. Estou gostando. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Nas mãos que oferecem rosa, nas mãos que sabem ser generosas. E estamos de volta com o programa Tudo de Bom, Gilmar. E eu vou começar por você, porque Gilmar Naves, além desse cantor que a gente conhece, ele tem um trabalho, como ele falou, social muito forte e tem um trabalho dentro das escolas. E já há muitos anos, que é o Vida de Artista, que vem justamente fazendo com que essa questão cultural e essa questão, eu acho, de sensibilidade possa aflorar nas crianças. Fala um pouquinho desse trabalho. Eu tenho muito orgulho dessa parte da minha vida, dessa dedicação. Nós começamos inaugurando o Teatro Fernanda Montenegro com a primeira oficina de teatro e eu trabalhava com jovens de 12 anos para cima. E há 5 anos para cá, eu comecei a trabalhar com crianças de 8 acima. E eu vi a importância, como a gente planta uma semente no coração dessas crianças e ver essa semente mostrando o fruto não só da autoconfiança, teve pais que chegavam no final do meu curso e diziam, meu filho não conversava olhando no meu olho, e agora eu sinto a firmeza, ele fala para 1000 pessoas com aquela segurança, ele é mais dono de si, ele acredita mais em si mesmo. Então, o intelecto e o espiritual caminhando juntos, sendo trabalhado nessa época, não só o pedagogo, não só os métodos tão fonéticos e tudo mais, mas o emocional dessas crianças, para que sejam adultos que respeitem a natureza, respeitem a mãe, respeitem, né, não que a mídia, às vezes, fácil impõe. Eu acho que essa é a importância que o teatro ajuda muito. Porque a gente coloca músicas com temas sociais para uma criança de 8 anos. E mexe com a sensibilidade. Exato. A criança que canta hoje, que conhece uma música como Se essa rua fosse minha, ele aprende sobre o amor, sobre o traço, sobre o carinho. Então é essa a importância que eu acho.
sobre mordomia. Com certeza. A gente está falando de educação global, a gente está falando de desenvolvimento global, né? Mas tem um assunto que eu sei que é polêmico, sei que aqui cada um pensa de uma forma, mas que eu tenho certeza que você que está nos assistindo também tem essa dúvida, que é a questão da idade. Com que idade se deve alfabetizar uma criança? A alfabetização ela não começa apenas no momento em que a criança entra lá no primeiro ano. Então, a partir do momento que ela já consegue falar, verbalizar, que ela já começa a ter domínio dessa questão do fonema, ela já tem condições, sim, de ir identificando letras, números, sem que haja aquela exigência da grafia, porque ela não está biologicamente pronta para aquilo. Graça, e aí? Você que está lá na Secretaria da Educação, a gente sabe que tem as normas do Ministério da Educação, tem os parâmetros curriculares que norteiam os procedimentos. Como é que você vê essa questão da idade? Com quando que a criança está pronta? Ou é claro que é um processo, mas quando a gente pode entrar com o método para alfabetizar propriamente dito? O ambiente alfabetizador ele já inicia no seio familiar. E isso, nós que somos professores, sabemos que é importantíssimo para que a criança desenvolva o ato já de ler e escrever. Na rede pública, como a senhora também é conhecedora, é a partir dos 6 anos de idade. Mas está vindo aí o Pacto pela Educação, que é a educação na idade certa, que eles estão primando essa alfabetização no primeiro ciclo, que fica os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, acontecer durante esses 3 anos. Geralda, tem idade? Como é que funciona? Como é que você faz na sua escola? Nós colocamos esse processo no pré-alfa, alfa e alfa 2. Como é que a gente faz? A gente faz esse psicodiagnóstico detectando essa idade mental que essa criança se encontra. Porque essa idade mental nem sempre equivale à idade cronológica. Eu tenho criança no princípio da sabedoria que concluiu a alfabetização com 4 anos de idade. Alguém pode dizer, mas o que é isso? É um absurdo? Essa é uma criança muito bem trabalhada, essa é uma criança que vem de um lar tranquilo, muito estimulada, essa é uma criança que ela foi atendida nesse período importante dessas conexões neurais, essa base para se adquirir essas informações básicas. Nossas crianças não sofrem para ser alfabetizadas. Mas isso é pesado. Tem alguma coisa que está errada. Mas tem lugar que sofre. A gente recebe muita criança com 8 anos, com 9 anos de idade. A criança está completamente traumatizada, cheia de nomes. Eu sou disléxica, eu sou isso, eu tenho TDAH. A criança é perfeita, a criança não tem nada. Ela tem o quê? Um monte de estigma em cima dela e que ela não nasceu daquele jeito, ela está pagando um preço muito alto, não é verdade? Então, não, nossas crianças são felizes e elas aprendem a ler. E eu tenho um número grande de crianças que aprendem a ler, adquirir essa leitura natural com 4 anos, 5 anos de idade. A questão, então, é respeitar o ritmo da criança, respeitar o desenvolvimento, né, pessoal, individual, e deixar que o processo aconteça com alegria, com tranquilidade. Com naturalidade. Com naturalidade. Gilmar, vamos lá? Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também, é de laço e de nó, de gibeira ou giló, essa vida cumprida a sol. Bonito demais, Gilmar. Tenho certeza que todos que estão assistindo o nosso programa estão no mesmo encantamento, com a sua doçura, com a sua voz. E eu quero dizer para vocês também que nós vamos dar continuidade aqui, falando de como a família participa desse processo. Dever de casa nesse período, no período que antecede o processo da escrita e da leitura e também durante o período de alfabetização. Porque tem criança que chega com tanto trabalho, às vezes com 4 anos, 5 anos, com tanto trabalho, que a mãe fica numa ansiedade muito grande e muitas vezes até faz o trabalho pela criança, né? No princípio da sabedoria, nós agimos diferente. Nós entendemos que as crianças querem fazer alguma coisa em casa, elas querem uma atividade. Então, a gente coloca uma atividade para ela fazer em casa, que ela não é obrigada. Ela vai, olha, se você quiser fazer, pode fazer. Se quiser fazer mais um pouco, pode fazer, nessas idades. Por quê? E a gente pede às famílias para não estarem
sabe, sufocando as crianças. Tem mãe que fala, eu quero muita tarefa. Eu não posso fazer isso, mãe. Sabe por quê? Porque eu não posso invadir a vida dessa criança com alguma coisa que, de repente, pode não ser o mais importante para ela naquela hora na sua casa. E que vai ser, a quem ela irá culpar por aquele momento que ela está passando, que não é bom? A escola. Os pais têm que ter muito cuidado, muita preocupação na hora de estar ajudando os seus filhos e respeitar, acima de tudo, as suas limitações. E também não delegar a responsabilidade toda para a escola, porque a escola é só uma extensão. Os pais têm que ser presentes, estar atentos na vida cotidiana do seu filho, em todos os aspectos, não só no sentido de arrumar a vaga para o aluno estudar e levar e buscar na escola. É metade escola, metade pai, né? Assim, eu ainda costumo ser mais específica. É 100% escola, 100% pai. Então, se eu faço a minha função com integralidade, eu consigo acompanhar o meu filho, tirar um tempo, como você colocou no meu corre-corre, ir até a escola, conhecer com quem que ele está estabelecendo esse vínculo, saber, conhecer aquilo que ele está aprendendo, até porque a forma como ele está aprendendo é diferente da forma como nós somos alfabetizados. Que nós conseguimos melhorar os resultados que nós temos hoje, né? Então, no ensino médio, o que a gente vê o resultado de má alfabetização no ensino médio é algo gritante. Quanto curso de ensino superior que está tendo um desempenho ruim, por quê? Porque foi ensinado, né, lá na base, não foi feito um trabalho legal. Eu acho que quanto mais o pai se aproxima da escola, mais fácil fica para ele lidar com essa ansiedade, como também para as próprias crianças verem com mais naturalidade, serem mais felizes, o que é fundamental. Diomar. Eu quero agradecer, Nilmar, e também fazer um convite às diretoras, às coordenadoras de escolas, que eu tenho esse trabalho de teatro musical com os alunos. No final, eles sempre apresentam um belo de um espetáculo, onde eles se sentem mostrando aquilo que aprenderam, e que a gente está à disposição, viu, para fazer trabalho nas escolas todas. Viu? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pra ver você passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se roubei,